Efésios capítulo 2, verso de número 1, assim diz: E nos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Pelo que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nos versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Paulo caracteriza a raça humana como sendo pecadores. E nós vamos ver que Paulo disse que antes éramos, ou antes estávamos no pecado. Então Paulo nos coloca numa condição de passado, e quando Paulo nos coloca na condição de passado como sendo pecadores, ou estávamos em pecado, este mesmo Paulo também vai dizer que é nesta situação de pecado, sendo pecado, pecadores, nessa situação que nós nos encontrávamos, que a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus não nos alcança em outro estado, em outra fase da nossa vida. A graça de Deus nos alcança justamente nesse estado passado, de caídos, de pecadores, de inimigos de Deus. E interessante que quando falamos sobre a graça de Deus, Paulo, ele não limita-se a falar dela somente no livro de Efésios. Nós vamos ver que existem outras cartas, epístolas, livros que Paulo também vai mencionar e vai ensinar sobre a graça de Deus. Por exemplo, no livro de Romanos, Paulo também fala da graça de Deus para a salvação mediante a fé, entretanto, sem obras. Quando lemos Romanos, nós vamos ver que Paulo diz que as obras não são um requisito para a salvação, mas tão somente a fé em Cristo Jesus. Confessando isso com a boca, crendo em nosso coração, a salvação e a graça diz respeito a isso e não às obras. Andando um pouco mais ou passeando pelas Sagradas Escrituras, chegamos na carta aos Gálatas, e lá em Gálatas, Paulo volta a falar da graça segundo a salvação mediante a fé, entretanto, sem a lei. Então Paulo agora atrela que para sermos salvos não precisamos da lei, e ele explica por quê. Porque a lei ela apontava para o Cristo, a lei é como se fosse um caminho que levava ao Cristo, e Cristo é o final da lei, e Cristo cumpre a lei, veio Cristo, não é mais necessário você e eu ficarmos focados na lei, porque Cristo a cumpriu. Agora a fé em Jesus substitui esta fase. Agora chegamos então em Efésios, justamente nos versículos que nós acabamos de ler, e Paulo de novo fala da graça segundo a salvação mediante a fé, entretanto também atrela não obras. As obras não são requisito para que você e eu possamos ser salvos. Só que Paulo, ele já aqui em Efésios, ele mostra uma característica de uma pessoa salva em Cristo Jesus, porque às vezes você e eu, nós pensamos assim: como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que estou em Cristo? Como é que eu sei que vou para o céu? Não sei. E Paulo, quando fala da salvação aqui, da graça que nos salva, existe uma característica: aquele que é salvo, aquele que encontrou a graça, aquele que foi presenteado com a graça, ou aquele onde a graça o alcançou, ele vive em unidade do corpo. Então, se você foi alcançado pela graça, você não vive só.
Você vive em unidade do corpo. Você não vive de forma distinta. Você não vive aleatoriamente. Você não vive sozinho. Você vive na unidade do corpo, pois a igreja é o corpo do Cristo. É por isso que quando chegamos no capítulo 2 e no verso de número 4 do livro do Apocalipse, Jesus, ele faz uma repreensão à igreja em Éfeso. E Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E quando olhamos a história de Éfeso, porque Jesus repreende porque conhece, quando estudamos a história de Éfeso, nós vamos ver que os cristãos em Éfeso, e poderíamos generalizar, os cristãos judeus primitivos, eles excluíam os gentios. Eles queriam exclusividade. Pois, afinal de contas, Israel é o povo escolhido de Deus. Não só o povo escolhido de Deus da descendência de Abraão, onde Deus trouxe Moisés, que trouxe a lei, mas também é o povo que Deus escolheu para que o Messias, ele encarnasse, para que o Messias viesse. Então, nós, judeus, somos diferentes. Nós, judeus, assentamos nas primeiras cadeiras de cada igreja. Agora, convertido ao Messias, queremos exclusividade. Então, Paulo se vê na obrigação de escrever que um dos frutos, uma das características daquele que foi salvo em Cristo Jesus, que a graça alcançou, é justamente a unidade do corpo. Não existe mais distinção para aqueles que estão em Cristo. Então não existe homem e mulher, não existe grego, não existe judeu, não existe africano, existe uma raça que estava caída e que agora a graça alcançou. É isso que existe. Acabou essa muralha. A divisão, ela foi destruída quando Cristo ele veio. E ele unifica a raça pela graça. Mas antes da graça, nós tínhamos o quê? A lei. O que precede a graça? A lei. A lei é precedente da graça, e esta lei, ela faz parte de um período de tempo que os teólogos chamam de dispensação. As chamadas dispensações. As dispensações, elas podem ser caracterizadas como período de tempo onde Deus, de modo gradativo, revela a si e revela a sua palavra. Então Deus não fala tudo de si de uma vez. Ele não joga o conteúdo de uma vez. Ele não se revela de uma vez. Então, nas chamadas dispensações dos tempos históricos humanos, Deus vai revelando um pouco de si e vai revelando também um pouco da sua palavra. E esses períodos fragmentados é o que nós chamamos na Bíblia Sagrada de dispensações. Essa palavra não está contida na Bíblia, mas conseguimos perceber. Então, nós encontramos na Bíblia a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da lei e agora também a dispensação da graça. Então, cada dispensação é um fato histórico, um período da humanidade, onde Deus resolve se relacionar e resolve revelar de si e também revelar da sua palavra. Que dispensação que nós estamos vivendo no tempo presente? A dispensação da graça. Essas dispensações vão desde Adão até Cristo e sua igreja. Logo, fala do nosso período. Dispensação da graça, como escreve Paulo em Gálatas capítulo 3 e verso de número 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, ponte, algo que conecta, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, a graça em Jesus, já não estamos mais debaixo do aio, da ponte, daquilo que nos conecta, da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Graça. Este é o período que nós estamos vivendo.
Graça. Agora, quando você pergunta assim, mas o que significa graça, pastor Rodrigo? De modo popular, de modo simples, nós sempre dizemos que graça significa o favor imerecido. É como se eu fizesse um favor a alguém que não merecesse. Ou o contrário também é verdadeiro. Ou como se eu recebesse um favor, eu tendo a ciência e a consciência de que não mereço aquele favor. Então, tanto pode ser um favor que faço a alguém que não merece, como também pode ser um favor que eu recebo sabendo que eu não merecia. Isso, em tese, de modo popular e simples, seria a graça. Porém, quando eu olho para a graça, para o pastor Rodrigo, eu acho que a graça ela é um paradoxo. E por que a graça ela é um paradoxo? Porque Deus é um paradoxo. E o que é um paradoxo? O paradoxo seria um pensamento. Ele é um argumento que contraria pensamentos e até mesmo princípios básicos vigentes, comunais. Vou repetir. O que é um paradoxo? O paradoxo é um pensamento, um argumento que vai contrariar princípios básicos e pensamentos que norteiam a raça humana. Então, existem pensamentos que norteiam o que é comunal a toda a raça humana, não importa a cultura. Então, tem um outro pensamento, um outro argumento que contraria isso. E você não consegue entender isso. Ele é uma incógnita, é difícil de compreender, isso seria um paradoxo. Paradoxo é aquilo que desafia a opinião comunal ou até mesmo social. Paradoxo é aquilo que parece ser sem nexo, sem conectividade ou sem lógica. E quando eu olho para Deus, Deus é uma pessoa paradoxal. Quando eu olho para Deus, Deus é uma pessoa paradoxal simplesmente porque Ele contraria os princípios básicos, os pensamentos que norteia este mundo. Ele contraria, é como se fosse uma oposição. Ele está do outro lado da moeda. Ele não está andando nos mesmos passos deste mundo. Ele contraria os passos deste mundo, as filosofias e vãs filosofias deste mundo. Ele contraria as ideologias deste mundo. Então Deus para mim, Ele parece um paradoxo. Mas como entender Deus? Não dá. Não dá para definir Deus. Não dá para definir Deus porque Deus não se define. Pois a partir do momento que você define Deus, Ele deixou de ser Deus. Pois você só pode definir aquilo que é menor que você. E Deus é maior que você, do que eu, do que a soma de tudo aquilo que você e eu já ouvimos, pensamos, estudamos, iremos ouvir, iremos pensar, iremos estudar. Deus, Ele é sempre outro. Deus é sempre o transcendente. É isso que significa ser santo. Diferente, está além da nossa compreensão. Então Deus, para mim, sim, Ele é muito paradoxal. E a sua graça também, ela é um paradoxo. Porque quando nós falamos da graça, ela vai contrariar os princípios básicos da religião. E os religiosos de plantão se sentem mal quando a graça ela é apresentada. A pergunta é: por que, Rodrigo, você considera a graça como um paradoxo? E o primeiro ponto que eu destaco é justamente o fato de achar um problema considerar a graça apenas como um presente. Repito. Porque quando falamos sobre a graça, nós falamos que é o presente de Deus, um favor imerecido. Então Deus nos deu um presente. É assim que nós dialogamos, é assim que nós interpretamos a graça. Só que eu acho que é um problema, você e eu, apenas dizermos que a graça ela é um presente. Porque quando falamos que algo é um presente, aquele presente ele é estático. Então quando eu fui para Lagoinha, conversar lá na Matriz, para sermos Lagoinha em São Miguel Paulista, eu trouxe uma caneca dessa para cada pastor. E isso tornou-se um presente. E ele fica ali. É estático, é imóvel, é parado.
Se alguém chega na tua casa, independente da comemoração do dia, teu aniversário, Natal, Ano Novo, não importa, chegou e foi te dar um presente. Você pega aquele presente, se for uma roupa você lavou, estendeu, estático, usou, colocou no cabide, estático, parado. Está lá. A graça de Deus é muito mais do que algo parado, algo estático. Definir a graça de Deus apenas como um presente é colocar Deus fora do presente. Porque quando você dá um presente a alguém, você foi na casa daquele alguém, você sorriu com aquele alguém, você parabenizou aquele alguém, você abraçou aquele alguém, você comeu, bebeu com aquele alguém, e de repente você vai embora, o presente ficou. Definir graça apenas como um presente é tirar Deus da jogada, é separar Deus da graça. Como se Deus visitasse você em um determinado dia, Ele encontrou com você na esquina e te deu a graça, Ele te deu a salvação, e de repente Deus sumiu, não te encontra mais, foi embora. Definir graça como apenas um presente é você colocar o presente fora ou além do presenteador. A graça de Deus, ela não é assim. A graça de Deus não trabalha desta forma. A graça de Deus poderíamos definir como um presente, ok, quer definir como um presente, beleza. A graça de Deus é um presente, só que quando você abre o presente, o que é o presente? O próprio Deus. Eu vou repetir. A graça de Deus, se quiser caracterizar como um presente, ok. Então quando você abre o presente chamado graça, o que é o presente dentro do pacote? O próprio Deus. Isso é graça. É Deus dando de si, nas palavras de Karl Barth, a graça é o doador fazendo a doação de si mesmo na cruz do Calvário. Por isso que, muito mais do que ir ao céu, porque eu já disse que eu sou estranho, porque eu não curto muito essa ideia de ir ao céu. Isso para mim parece um final feliz de um canto romântico. E parece que a nossa felicidade só está lá no fim. Quando Cristo nos voltar e para levar. Quer dizer, pastor, que você não acredita no céu? Eu falei isso. Foi isso que eu falei? Eu acredito no céu. Só que eu não quero romantizar como se fosse um final feliz da Disney. Qual que é o final do feliz de todo esse povo sofredor? Que se existe um povo sofredor na terra, é crente. Então Deus faz o que para galardoar esse povo sofredor? Preparou o céu. Isso é romantismo, isso é poético. As religiões trabalham assim. A graça não funciona assim. Quando Cristo te encontra, a graça te alcança, Ele já joga você, Ele mergulha você nos braços do querido Pai. E não tem céu que pague isso. E se você está esperando viver o céu lá, desculpa, você ainda não aprendeu nada da graça. Porque é para você experimentar a companhia dele aqui, porque ele é o presente. Então, quando falamos de graça, estamos falando do quê? Dele mesmo. Ele é o presente que Ele dá de si mesmo para cada um de nós. E isso para mim soa como um paradoxo. Então nós não recebemos parte de Deus. A graça não é uma parte de Deus. A graça é Deus todo. Que Ele se entrega para você. Por que é que eu considero a graça como um paradoxo? Segundo, porque a graça não exige nada, grave isso, a graça não exige nada, mas é a entrega máxima. E como eu disse, o significado lá acima é uma aparente contradição. A graça não exige nada,
mas é a entrega máxima. E quando nós falamos de graça, existem dois lados da moeda. Porque eu tenho um personagem que é o presente, que dá o presente, que é o presente, que é Deus. E do outro lado da moeda eu tenho a raça humana. Eu tenho um homem, eu tenho dois personagens. Logo, a graça ela não exige nada do ser humano para que Deus ele se dê por completo. Logo, a graça não exige nada do homem, da raça humana, para Deus se entregar a ele, mas Deus se entrega por completo ao homem sem exigir nada. Isso é graça. Outros deuses, outras religiões trabalham com sacrifícios. Outros deuses, outras religiões vão trabalhar com sacrifícios onde você tem que oferecer algo para receber um favor daquele Deus. E Deus, o nosso Pai, não trabalha assim. A graça não exige nada, mas é a entrega máxima. Então vamos entender. No que diz respeito a Deus, a entrega máxima de Deus, Paulinho, ele escreve em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós éramos tristes. Bicho ruim, pecador, falava mal de todo mundo. Hoje a gente não fala mais não. Hoje a gente não faz mais encontros para falar de parentes, para falar de irmãos. Hoje não. Mesmo na condição de salvo e justificado, a gente ainda tem manias. O velho homem, por isso dualidade está aqui dentro. É tendência nossa. É pecaminosidade nossa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Ele nos ama quando nós estávamos na sarjeta, quando nós éramos pecadores. É por isso que Jesus vem e diz, na conversa com Nicodemos, na calada da noite, Jesus ele conversando com Nicodemos, e João escreve no capítulo 3, verso de número 16, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O Pai amou o mundo de tal maneira que Ele não pôde dar o anjo Gabriel, para salvar a raça humana. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não deu o arcanjo Miguel para salvar a raça humana. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não deu serafins para salvar a raça humana. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho a entrega máxima, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é graça. Isso é graça. Então deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se tu sabe. Você não precisa fazer nada para ser salvo. E se você não ouviu, eu vou repetir, porque eu acho que eu falo baixo e minha voz é bem fina. Então eu vou repetir. Você não precisa fazer nada para ser salvo, porque a salvação, a graça, o favor de Deus, esse presente dele mesmo, partiu dele, é iniciativa dele. E não é só iniciativa dele, como ele nos atrai com o amor dele. E somos convencidos pelo Espírito Santo. Isso é graça. É por isso que eu não considero o cristianismo como religião. Porque a graça de Deus não fala do esforço do homem, mas fala do esforço de Deus em prol do homem. Isso é evangelho. É Deus correndo atrás de nós. É Deus nos amando de tal forma. E isso eu chamo de loucura, porque o amor comete loucuras. Deus, na loucura do amor, resolve entregar a si, na sua máxima, sem exigir nada de mim nem de você. Então, no quesito salvação, você não precisa fazer nada, a não ser reconhecer Jesus como o suficiente Salvador da tua vida. Nada mais. E no quesito homem, o outro lado da moeda, porque a graça não exige nada, mas é a entrega máxima. E no quesito homem, o salmista entendeu a graça na lei. E o salmista escreve no Salmo 116, verso de número 12. Que é que eu posso dar para Deus
por tantos benefícios que Ele me tem feito. Ele entendeu a graça na lei, vivia na lei, mas compreendeu a graça. Ele percebeu que a graça não tem o que você fazer, que na verdade tudo que você tem vem dele, a capacidade de adquirir o conhecimento ou bens vem dele, o fôlego de vida vem dele. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou entregar a minha melhor dança, eu vou entregar o meu melhor louvor, mas tudo isso já pertence a ele. Você vai entregar o quê? Eu vou entregar aqui hoje R$1.000, mas o dinheiro já é dele. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono. O que eu não tenho como surpreender Deus, chegar em Deus, Deus, peguei o Senhor na surpresa. Fala a verdade, você ficou contente comigo, né? Você ficou, né? Você achava que eu não ia, né? Você achava que eu não ia dar. Não tem como surpreender Deus. Tudo é dele. O salmista compreendeu tanto a graça, que ele continua ainda dizendo no verso 13, já que eu não tenho nada para dar para Deus, o que me resta é tomar o cálice da graça, da salvação, ou seja, eu vou aceitar. Eu não posso fazer mais nada, então eu só vou viver desfrutando dele, com ele eu não tenho mais o que fazer. Porque tudo é dele, tudo vem dele. Deixa eu te dizer, meu querido irmão, até mesmo o fôlego de vida vem dele. Logo, você e eu vivemos de favor. É como se eu tivesse uma casa e eu colocasse você lá dentro e você falasse, pastor, eu não tenho como te alugar, como te pagar o aluguel agora, não se preocupe, irmão. Fica tranquilo, você está vivendo do quê? É a mesma coisa em relação à vida. A vida não é nossa, não temos vida em nós mesmos. O único que pode dizer eu sou é Deus, porque Ele tem a vida em si mesmo. Você e eu não. Você e eu não temos a vida em si mesmo. Eu não posso manter a minha vida. Eu não posso dizer para a morte, não vem hoje, vem amanhã, passa na semana que vem. Não existe isso. Eu não posso dizer para as calamidades da vida não me afetar. Não existe isso. Eu não tenho controle sobre a minha vida. Mas Deus tem. Paradoxo. Por que a graça me parece um paradoxo? Porque a graça não é a lei. Repito, a graça não é a lei, mas ela nos ensina a viver corretamente. Paulinho, meu amigo, entendedor da graça, vivendo a graça, experimentando a graça, porque eu acredito que a maior desgraça é o cristão que morre na igreja e não aprendeu a viver na graça, vive debaixo da lei. Essa para mim é a maior desgraça que há em uma pessoa, porque ela se libertou do pecado e da demonização, mas ficou presa na religião e em tantas outras coisas, então ela só trocou a prisão. Só trocou a prisão. E Paulinho então escreve ao pastor Tito no capítulo de número 2, verso de número 11, Paulinho diz assim: porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade. Quem é que está ensinando a renunciar à impiedade? A lei ou a graça? Segundo Paulo, graça, renunciando à impiedade, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de modo sóbrio, justo e piedoso. A graça não é a lei, mas ela nos ensina a viver corretamente. Logo, a graça não anula a boa conduta de um cristão. E como é que eu posso traduzir boa conduta dentro do cristianismo fora a lei? Porque pela lei é fácil, irmãos. Vamos lá. Como é que eu posso ser um bom menino pela lei? Não faz. Ou faz. Lei. Se você não fez, ou se você fez a ordenança, bom menino, parabéns, boa menina, é isso aí. Isso é lei? Fácil. Mas na graça, como eu posso definir conduta de cristão na graça? Eu digo que é simples.
é adotar o padrão e conduta do Cristo. Sendo um Cristo, sendo um pequeno Cristo, sendo um discípulo do Cristo. É por isso que o pastor Rodrigo questiona muitos movimentos, mas não tem discipulado, não tem aprendizado, não se parece nada com Cristo, continua brigando, continua xingando, falando palavras torpes, e falando todas as coisas que não deve, assistindo o que não deve, fazendo o que não deve. Continua, veja bem, a graça não é a lei, mas ela ensina a andar de modo correto. E o que é a boa conduta dentro do cristianismo? É adotar o método do Cristo. Então o Cristo nessa hora falaria o que eu falei? Então o Cristo nessa hora faria o que eu fiz? O Cristo iria onde eu fui? Como é que é? Adotar a conduta do Cristo significa você andar de modo como um discípulo do Cristo. Isso é boa conduta na graça. Isso é boa conduta. Preste atenção numa coisa, irmão. A graça, na graça você pode tudo, mas tudo você não pode. Porque nem tudo convém. Eu vou repetir. Essa tem que ir para o Instagram. Na graça você pode tudo, mas tudo você não pode. Porque nem tudo convém. Paulinho, meu amigo, escrevendo a Coríntios capítulo 10, verso de número 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, graça. Você pode fazer tudo. Liberdade, você pode, graça. Mas nem todas me convêm, paradoxo da graça. Paulinho continua: todas as coisas me são lícitas, graça. Mas nem todas as coisas edificam, paradoxo da graça. Entenda, o que é que não edifica? Aquilo que não tem cheiro de Cristo. O que é que não edifica? Aquilo que não parece Cristo. O que é que não tem cheiro de Cristo? Aquilo que não é como Cristo. E se não é como Cristo e eu quero ser como Cristo, logo também não faço parte disso. Isso é liberdade. A graça é sinônimo de liberdade? Sim, mas quem é o livre? O livre não é aquele que abusa porque pode tudo. Mas o livre é aquele que domina justamente porque pode tudo. E se ele fizer tudo, ele vai fazer besteira. O livre é o que domina. O verdadeiro livre é o que domina a sua própria liberdade. E opta por não fazer. Quando ele percebe que não parece com Cristo. Isso é graça. Então a pergunta é: diante disso, como é que deve ser o meu comportamento como cristão diante da graça de Deus? Eu acredito que eu devo responder à graça, em primeiro lugar, com gratidão. Palavras de gratidão. Obrigado, Deus, porque o Senhor me libertou. Eu sou livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. Obrigado. Eu posso. E eu tenho a liberdade de escolha de não fazer. Eu sei como é que eu devo escolher agora. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tirou o peso da culpa. Obrigado porque o Senhor tirou o peso da obrigação. Obrigado porque o Senhor refrescou a minha alma. O Senhor aliviou o meu fardo. Obrigado. Gratidão. Como é que eu devo responder à graça de Deus? Eu acredito que em segundo lugar é desfrutando. Porque você não tem como fazer nada para retribuir. Nem eu. Nós não temos como fazer nada para retribuir o que Deus faz, o que Deus é para nós. Então o que você pode fazer é apenas desfrutar. Eu não sei se você conhece aquelas pessoas chatas, que quando você vai dar um presente para ela fala assim: mas por que você foi gastar? Por que você comprou? Quebrou todo o clima. Deus está falando: oh, meu filho, só recebe. Só recebe, só abraça. Para de pensar no céu, irmão. O que é o céu perto do braço do teu pai?
O braço do teu pai você não vai viver no céu, você está vivendo aqui, ou você deveria viver aqui. O céu é consequência. Isso é consequência, é uma cerejinha que Deus colocou ali, mãe. Eu quero o braço do meu pai, porque este é o presente, a graça é isso, é Ele dando dele, é trazendo para Ele, é abraçando, Deus acariciando a sua cabeça. Se você ainda não desfrutou e não desfruta da intimidade de Deus, então você precisa aceitar o Cristo. Mas eu já estou há 20 anos na igreja, ainda não aprendeu, ainda não desfruta do Cristo, então tem que aceitar o Cristo, porque você aprendeu outra coisa. Talvez o Cristo histórico, mas o Cristo irmão, que trouxe o Pai. É por isso que Jesus falou, para com esse negócio de Deus, mano. Esse negócio de Deus distancia todo mundo. É Pai, meu Pai, teu Pai, nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, porque o Pai traz para perto. Desfrute do amor do teu Pai. Desfrute da companhia do teu Pai. Isso é graça. Viva o céu aqui. O céu não vai começar, já começou. Se você está dentro dos braços do teu Pai, amparado, conforme eu falei na quarta-feira passada, eu tirei o foco das respostas, agora eu foco na pessoa, no próprio Deus. Eu deixei de focar nas respostas, agora eu foco no próprio Deus. Foque em Deus, para de focar nas respostas, porque possa ser que elas não venham. Possa ser que elas não venham. É por isso que Jesus, em Mateus 11, 28, ele vem e faz um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, mas veja bem, a gente tem que entender o que Cristo está falando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes a gente chega em Cristo e a gente acha que todo aquele fardo que está nas nossas costas, a gente vai jogar nas costas dele e a gente não tem mais nada. Não, ele falou que ele tem um fardo. Se você vier, ele vai colocar um fardo sobre você. Ele vai colocar. Mas que fardo é esse? O da graça. Então os teus pecados estão perdoados, irmão. Se sobre a tua vida algum pastor, algum homem te amaldiçoou, dizendo que cortador, destruidor e tudo que é tipo de gafanhoto, que você estava em pecado, que você era ladrão, não acredite nisso. Você é filho amado de Deus, você é bênção de Deus. Não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Os teus pecados estão perdoados porque a graça te alcançou. Não tem como o homem amaldiçoar o que Deus te abençoou, a graça já te alcançou, então desfrute da graça de Deus. Arrependa-te, deixa e siga a tua caminhada. A minha oração é que você entenda melhor sobre a graça, desfrute melhor da graça. E desfrute melhor dos braços do teu Pai. Que Deus te abençoe.